Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos o FPR 2016 Text 2. Exatamente. Text 2, Text 1, você já assistiu aquele vídeo fantástico sobre aquele texto que caiu na Federal de 2016, que agora é um vídeo por texto, tá? Bonitinho, sem problemas. E que você viu a questão do celular e dirigir ao mesmo tempo, que realmente não vão se misturar. Aliás, o texto terminava assim, não vão se misturar nunca. E neste texto 2 é sobre a visita do Papa Francisco, lá em Cuba. Ele foi para Cuba, ficou uns dias lá para fazer a sua peregrinação, para atender os anseios do povo, fazer discursos, homilias e assim por diante. E um repórter americano foi seguindo os passos do Papa para fazer um relatório bacana da visita dele, da eficiência da visita dele. Realmente vai ter mais fiéis para a Igreja Católica ou não? Vai reacender algumas luzes ou não? O que vai acontecer? E faz uma comparação também com outros papas que tinham esta linha de pensamento, esta linha de atuação de visitar vários países. Eu lembro de um papa chamado Paulo VI, é verdade. Paulo VI não viajava muito, ele ficava mais lá em Roma, cuidando dos assuntos romais, né? Mas João 23 também lembro, mas também realmente não viajava nada, ficava só em Roma ali, cuidando da papelada e dando as suas bênçãos de Natal. Mas a partir de John Paul II, ou seja, João Paulo II, a coisa começou a mudar. E daí os comportamentos dos papas começaram a também serem modificados. Viram que era muito importante você estar presente em vários países, levar a palavra, como lhe chamo, da salvação e assim por diante, e realmente atender anseios populares. Correto? Mas é isto aí, super amigo, super amiga. Nesse texto 2 você vai gostar demais desta matéria sobre a visita do Papa a Cuba. Mas, grande garoto, grande garota, não deixei vocês de lado. Novamente, da mesma forma que o texto 1 sobre celulares, coloquei a prova inteirinha aqui na descrição do vídeo. Mas você já imprimiu a primeira vez, se quiser imprimir de novo pode, mas eu acho que você aproveitando aquela cópia, você agora vai atacar o texto 2. Grande garoto, grande garota. Ah, sim, outro detalhe muito importante. Abaixo deste link do PDF, também coloquei aí um monte de videozinhos legais sobre o Papa John Paul. Não, John Paul é outro, o Papa Francis, beleza? É tanto Papa, tanto Papa, e os Papas agora não estão mais cumprindo o mandato até a morte, eles estão saindo antes de morrer. Assim, não vou morrer nisso aqui não, eu estou doente, já não posso mais viajar, não posso mais conduzir, me aposento. Eles devem ter uma aposentadoria, afinal de contas merecem, né? Então o detalhe é que eles estão saindo antes, e Francis vai sair antes também, com certeza. Quando ele der uma olhadinha e ver que o organismo não está de acordo com as necessidades da função, ele automaticamente já passa o bastão. Beleza? Vamos atacar? Vamos atacar. Legal, legal, legal. Voices, que significa vozes. The Pope's Powerful Message to Cubans. A mensagem, digamos assim, poderosa do Papa para os cubanos. Que mensagem é essa? Que mensagem é essa? Ali nós temos fotos do Papa cumprimentando as pessoas direitinho, sem problemas. Depois, ao lado, Papa entre Barack Obama e o irmão do Fidel. Depois ali o símbolo do Vaticano e aquela ali não é a bandeira do Texas, super. Aquela ali não é a bandeira do Texas. Aquela é a bandeira de Cuba. Vamos ao texto então. Voice. The Pope's Powerful Message to Cubans. Pope Francis calls for Revolution of Tenderness in Cuba, ou seja, Revolução da Ternura em Cuba. Rick Gervais, September 24, 2015, Santiago de Cuba. Gostaram do meu espanhol? Terrível, né? I've always been fairly, que significa fairly,
Fairly significa um monte de coisas, super, um monte de coisas. E já apareceu outras vezes na Federal e foi cobrado esse texto, esta palavra, essa expressão em uma questão. Aqui, nesse contexto, significa certamente. Skeptical significa cético. Cético é aquele cara que não acredita, só acredita vendo, tipo São Tomé. About how much power, quanto poder one man, um homem, can exercise, pode exercer. Even if, mesmo se, that man commands the attention of 1.2 billion, 1,2 bilhões de católicos romanos. Católicos romanos, você sabe que não é aqueles católicos que nasceram em Roma, que obedecem à igreja, que aderiram à igreja católica romana, como é colocada, como é definida. I understand, eu entendo, that Pope John Paul II, falei nele, começou essas viagens todas. Visited Poland, visitou a Polônia, que era o seu país natal, que naquele tempo fazia parte da cortina de ferro, Guerra Fria, você viu isso aí em história, super. In 1970s, década de 70, ainda Guerra Fria. And 80s. Que mais? And gave speeches, deu discursos so stirring, tão inspiradores, tão motivadores, tão provocantes, that they helped, ajudaram a lançar the Solidarity Opposition Movement, aquele movimento de oposição, solidariedade, conduzido por um operário polonês, Lech Wałęsa, que depois foi presidente, exatamente. Que mais? And lead to the collapse of communism in the country, e contribuiu para o colapso do comunismo no país. Hoje a Polônia faz parte da NATO, ou seja, OTAN. As coisas mudam, super. As coisas mudam. Só não mudam lá para a Ucrânia, que está lutando também pela sua liberdade, pela sua autoafirmação. And I know, eu sei, that popes throughout, através history have had influential moments. Tem tido influências, momentos muito influentes. Primeira tela prontinha, super. Dá uma olhadinha aí se você anotou alguma coisa que você gostaria, se você não anotou, se você não teve o tempo, se você quer acrescentar mais alguma coisa, pause e faça o seu carnaval aí. Vamos para a próxima tela. But really, how much can one man and one microphone, quanto um homem e um microfone pode fazer? Can do? How literally, o quão literalmente do people take his message? O quanto literalmente as pessoas recebem, aceitam, executam sua mensagem? These were the questions. Essas são as perguntas that kept, continuaram, se mantiveram, grudaram na minha mente, my mind, busy, que deixaram a coitadinha ocupada o tempo todo. Será? O quanto? How much? When I left for Cuba, quando eu parti para Cuba, justamente fazer essa matéria, last week to cover Pope's France 4-day trip, uma viagem de 4 dias. Lembrando ali que são 4 dias e tem day em singular. Já expliquei isso num outro vídeo. Falei sobre a questão de adjetivo não ir para o plural. Trip é o substantivo, esse pode ir para o plural. Mas que tipo de viagem? De 4 dias. 4 dias é singular, porque é o adjetivo. Adjetivo não pode ir para o plural de jeito nenhum. Então, Pope Francis, 4-day trip. Tirou o trip dali, 4 days, volta ao S, né? I was curious, estava curioso to see how much impact, o quão impactante foi, o quanto impacto isso causou, the words, as palavras of this 78-year-old man, desse homem de 78 anos de idade, can have on a population of 11 million, numa população de 11 milhões. Nossa, tem tudo isso em Cuba? População enorme. I'm becoming fairly familiar with Cuba. I've been to the island 3 times this year. Ele esteve 3 vezes naquela ilha. Pelo jeito, ele tem uma ligação maior do que aparenta. 5 times overall. 5 vezes ao total, ao todo. And grew up, e ele cresceu aonde? Em Southern California, não, no sul da Flórida. Não foi na Califórnia, foi na Flórida, exatamente. My parents are Cubans. É um daqueles.
A um daqueles, depois da Revolução, ali foi para Miami, Flórida, bonitinho ali. Cuba today continues to fascinate, continua a fascinar, and dismay, ou seja, desapontar. It's a place, é um lugar, of beauty, de beleza, and jolting contradictions, ou seja, contradições surpreendentes. Pois é, Super, ele deixa bem claro lá que os pais eram cubanos. Então, ele não foi, mas os pais foram e, naturalmente, a mãe engravidou lá na Flórida. Logo após a Revolução, que ele diz lá, My parents are Cubans who left the country in 1962. Exatamente naqueles movimentos todos do Fidel e assim por diante. E diz que Cuba hoje continua a fascinar e a desapontar, porque tem coisas boas e coisas que não são tão interessantes. Hoje em dia também é tão, digamos assim, colocada em debate como aquele educador com sobrenome Freire aqui no Brasil. Todo mundo ou quer malhar ou quer exaltar, né? Então Cuba é a mesma coisa. Alguns querem malhar até o último, alguns querem exaltar até o último, e ela fica no meio ouvindo as duas partes e continua indo adiante. Até quando irá nesse modelo? I really don't know. But está ainda lá. It is still there. Continuando, Super. The reestablishment of relations between US and Cuban governments. O restabelecimento das relações Estados Unidos e Cuba, feitas por quem? Naturalmente, Barack Obama. Depois, Trump entrou, desmanchou tudo e agora estão novamente reatando. Vamos ver no que vai dar, né? That began last December, começou dezembro passado. Continue to stir. O que vem a ser stir, Super? Provocar? Exatamente. Provocar, mexer, movimentar, espantar, tudo. Existem vários contextos em que stir pode ser colocado. Excitement and hope in Cubans, em cubanos. And changes, mudanças, are trickling in. Ou seja, estão aparecendo, estão derramando, estão caindo dos céus como se fossem um maná no deserto. Nunca ouviu falar? Deixa pra lá, Super. I followed Pope Francis. Eu segui o Papa Francis, diz o jornalista. From Havana to Santiago and heard him talk. E eu ouvi falar de reconciliation, love for mankind, amor pela humanidade, and the importance of family, a importância da família. I interviewed. Eu entrevistei Cubans who glowed, ou seja, brilhavam with the fervor of the faithful, ou seja, desta fervorosa fé fantástica, maravilhosa que eles têm, as they pledged, ou seja, juravam, empenhavam their love for the Pope and promised, e prometiam to follow his message, seguir sua mensagem. But my question remained, permaneceu. Que pergunta, que pergunta. What does all this mean? O que tudo isso significa? How does it translate to actual, que significa verdadeiro, atual, change on the island? O que isto realmente vai ser interessante, ou vai ser o motivo, ou vai ser uma pequena cutucada na mudança naquela ilha? Mais uma tela prontinha aí para você rabiscar à vontade. Que mais? To help me sort. Sort, eu adoro essa palavra, já disse para vocês. Ela significa tipo, mas pode ter outras traduções devido a contextos diferentes. Então, to help me sort, aqui é organizar. Through this, através de tudo isso, toda essa bagunça, tudo isso que estou vendo, I visit Father Jorge Catazus, ou seja, um padre lá de uma paróquia de Cuba. Diz aí, a popular parish priest, um padre de paróquia. Here, who helped me. Ele me ajudou, welcome the Pope to the city. Ele ajudou a dar boas-vindas ao Papa na cidade. We sat in a cool, nós sentamos numa refrigerada. Friozinho, porque lá fora estava 37 graus. Cavernous back room of his 18th century church, da igreja dele que era do século XVIII, lá de 1700, não sei das quantas. Safe from 37 degree, salvo de um calor de 37 graus. Heat, calor, outside, lá fora, porque Cuba é muito quente. Catazus ou Catazus, né?
said, don't focus on any grand political or social changing. Não se concentre em nenhuma grande mudança política ou social. Não vai causar uma revolução assim fantástica. Ele usou o termo stemming, que é gerados from the papal visit, da visita papal. The most important changes, as mudanças mais importantes, he said, come from within, do que isto vai ter de impacto em cada pessoa, em cada situação. That's what Pope Francis offered as a first step. Foi o que o Papa Francis ofereceu como um primeiro passo. And that's what Cubans across the island, e é o que cubanos através da ilha, em chants, que significa cantos, cheers, significa saudações, em tearful, lacrimejantes, acceptance. Então, aceitação lacrimejante, muita emoção envolvida. Agreed, concordaram, to abide, respeitar. Barbaridade. The lives of men are decided in their hearts. Os corações dos homens estão decididos em seus... as vidas dos homens estão decididas em seus corações. Catazus told me. That's where we'll see the change. É onde nós veremos a mudança. This way not be 1980s Poland, pode não ser a Polônia de 1980, onde John Paul II fez aqueles discursos, gerou solidariedade, gerou uma libertação, gerou uma desagregação do bloco soviético e realmente ficou como está hoje. Rússia isolada, tentando recuperar território. Espero que não dê certo, super. Poland, tá? And solidarity, solidariedade may still not be anywhere, pode ainda não estar em lugar nenhum, inside, à vista ou em vista. But first things first, primeiro as coisas que vêm em primeiro lugar. A change of heart, uma mudança de coração, can often lead to a world of good, pode frequentemente levar a uma mudança para o bem, para melhor. E nós desejamos aí sempre o melhor para todos os povos, né? Independente das suas religiões, crenças e assim por diante. E Cuba merece muito, o povo cubano merece muito. Esse sistema, esse regime, essas pessoas que estão lá não ficarão lá para sempre. Vamos ter mudanças, um dia elas desaparecerão, verão outras pessoas. Desejamos que essas outras pessoas, elas conduzam Cuba e o seu povo, né, para uma situação cada vez melhor, para que os cubanos tenham cada vez mais, tenham aquele conforto, tenham aquela situação de prosperidade e também oportunidades. É muito importante oportunidade para todos, né? Não só para os cubanos, brasileiros, venezuelanos, coreanos, russos, croatas, que mais? Ucranianos e americanos também. Porque não sei se você sabe, a vida nos Estados Unidos também não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Para americanos ricos e classe média alta, tudo bem. Para os demais, é uma dificuldade muito grande. Eles não têm metade do que nós temos de vantagens aqui, de coisas conquistadas, né, com muito sacrifício e que realmente nos dão uma certa dignidade como seres humanos. Então desejamos aí a todos os povos uma situação cada vez melhor, cada vez mais justa, socialmente falando, principalmente. E agora, Super, depois desse discurso político, vou me candidatar? Não vou me candidatar, Super, mas vamos ver os testes. Está aí. Em relação ao autor do texto, aquele jornalista que foi lá para Cuba fazer a matéria, identifique as declarações abaixo como verdadeiras ou falsas. Você vai fazer tudo, essas 5, e depois você volta. Agora você pausa o vídeo. Voltou, Super, que beleza. Como é que foi? Vamos ver. Primeira, verdadeira. He was raised in the south of Florida, USA. Foi criado no sul da Flórida. Verdade? Verdade, olha lá. Grew up. Ele cresceu no sul da Flórida. Se ele cresceu no sul da Flórida, você conclui, ele foi criado no sul da Flórida. Muito jacarela, muito jacarela. His parents are Cubans. Os pais eram cubanos? Sim, os pais eram cubanos. Who left the country, que deixaram o país e se mudaram para os United States. Cresci no sul da Flórida. Meus pais são cubanos que deixaram o país,
e ele cresceu e no sul da Flórida, claro que foram para os Estados Unidos, conclui-se. O que mais? He feels fascinated, ele se sente fascinado by the beauty, beleza and contradictions of Cuba, e contradições de Cuba. Olha lá, Cuba today continues to fascinate and dismay. O que mais? It's a place of beauty, beleza and jolting contradictions. Tudo aí bonitinho para você. O que mais? He considers that Cubans are not interested about the reestablishment of relations. Não diz aí que os cubanos não estão interessados em restabelecer relações with the United States. Não diz. He was born in 1962, nasceu em 62, when his parents left Cuba. Não. Mensagem errada. Pode ver no texto, não é isso. Qual que você escolheu? Letra B. TTTFF. Que mais, super? Número 2. Consider the statements about what the author of the text did in the island during the Pope visit. O que o autor do texto fez na ilha durante a visita do Papa. Vamos ver o que ele fez. Tem 4 declarações, exatamente igual ao primeiro texto do outro vídeo. Veja aí quais são corretas e, super, pause o vídeo. Voltou? O que você achou? Ah, ele conversou com o povo cubano e observou sua fé. Tá aí, né? Eu entrevistei cubanos que brilhavam com fervor, a sua fé e assim por diante. Ele seguiu o Papa Francis e ouviu seus discursos. Olha lá, I followed Pope Francis from Havana to Santiago and heard him talk. Eu ouvi falar, conversar, transmitir a mensagem. Qual que vai ser? Letra B, somente 2 e 4 corretas. BB, tá bom. 3. According to the text. De acordo com o texto, Jorge Catazus ou Catazus is. O que ele é? Pause e faça. Voltou? Que massa! Ele é um padre em Cuba. Olha aí, ó. Father George Catazus ou Catazus. É padre, ela é father, né? Pode ser priest também. Um padre de paróquia popular. 4. De acordo com o texto. In the beginning, the writer, no início, o escritor, was skeptical, estava cético, não acreditava, about the results of the Pope's visit, o resultado da visita do Papa, to Cuba, because, por quê? Pause e faça. Voltou? O que você achou? Ele imaginava o quanto poder as palavras tinham para causar mudanças sociais. Realmente as palavras tinham poder ou não? Conclui-se de todas as 3 partes aí que você viu. Eu sempre fui cético, mas o quão poder e assim por diante. As palavras desse homem de 78 anos poderia ter uma população de 11 milhões lá embaixo. Conclui-se por tudo isso que foi isso mesmo. Beleza, super. Segundo texto da prova de 2016 para vocês. Beleza? Se bem que esses 2 textos estão aí perdidos em algum lugar no canal separados, mas sem fazer parte do conjunto Universidade Federal do Paraná 2016. Mas garotos e garotas, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Aguarde nossos próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e vai lá e clica no sininho, porque o sininho vai te avisar todo santo domingo. Tem vídeo novo. E daí você vai lá e vê o vídeo novo, se você vai aproveitar agora ou vai aproveitar depois. Super amigo, super amiga, nós temos aqui ao lado, devem estar surgindo aí 4 dicas, né? Interessantes, mais ou menos relacionadas ao nosso tema, alguma coisinha de Enem também, só para você diversificar bastante. E um super abraço a todos. Bye, bye!